Olá, eu sou Alessandro, sou indígena do povo Tuxi de Abaré, Bahia. Eu sou um professor, milito dentro da comunidade, articulo a juventude, faço com que outras pessoas reconheçam em mim, e que possam trilhar o mesmo caminho que eu venho trilhando, ou fazendo até melhor do que eu faço. E dizer para todos vocês que estão nos assistindo, é com muita alegria que eu faço essa explanação em relação à cultura e vivência dos povos indígenas, e principalmente do meu povo Tuxi. Dizer que a luta indígena ela é uma luta na qual é muito cansativa e que vem de geração para geração. A gente luta pelos nossos direitos, direito da demarcação da terra, por uma educação escolar indígena diferenciada. A gente luta pela implementação das políticas públicas em nossos territórios, entendendo que a gente, enquanto comunidade, necessita desse apoio. E dizer que nós, enquanto comunidade indígena, somos organizados e lutamos em prol dos nossos objetivos comunitários. Ser comunidade indígena é lutar por todos e todas na qual faz parte, desde a menor criança até a mais velha pessoa. Dizer que dentro da cultura indígena existem elementos que são ricos de cultura, a exemplo da dança indígena do toré, praticada pelos nossos povos. Dizer que ocupamos o bioma Caatinga, estamos na região nordeste semiárido brasileiro e estamos reagindo à convivência com a natureza, à convivência com a colonização brasileira, na qual nós, enquanto povos indígenas, fomos massacrados, boa parte dizimados, entendendo que nós somos um longo processo de violência que sofremos no nosso país. Atualmente, os povos indígenas estão distribuídos em várias regiões brasileiras do nosso país, em vários estados, em vários biomas, e estão sempre fazendo a mesma coisa, lutando e resistindo, buscando sempre a melhoria de forma comunitária. E dizer que a gente, enquanto povo indígena, traz também nos elementos culturais, a prática dos cantos, dos toantes, que foram deixados de geração para geração desde os nossos mais velhos. Dizer que as nossas aldeias elas são centenárias e que a rica cultura que os nossos povos praticavam, a gente hoje dá continuidade a todo esse processo, entendendo que o processo ele é contínuo, ele é passado de geração em geração. Para mim estar falando aqui neste momento, foi necessário os meus mais velhos, nossos antepassados, trilhar um caminho esse que pudesse me garantir a continuidade desse processo. Dizer para vocês que a nossa cultura ela é rica e que basta lutarmos e almejarmos um futuro brilhante para todos nós, entendendo que as nossas comunidades elas têm suas particularidades. A dança do toré do meu povo muitas vezes é parecida com a dança de vários outros povos, mas existem elementos que destacam e que faz essa mudança ela ser diferente uma das outras. Muitos dos cânticos que eu canto na minha comunidade, várias outras comunidades também cantam. Assim como existem cantos na minha comunidade que são diferentes de outras e que são únicos e são elementos de uma cultura na qual outras pessoas não têm acesso. Dizer que a parte religiosa também ela é uma parte muito forte, porque os nossos mais velhos, eles são muito contritos e devotos a Deus, que por muitas das vezes a sociedade confunde, chama o nosso toré de manifestação, de invocação ao diabo, e a gente sabe que a nossa cultura ela é única e a gente entende que ela é um elemento primordial e ela não pode ser devastada, ela precisa ser conduzida. Que muitas vezes nos nossos cânticos a gente entende que a gente faz isso para nos proteger das maldades
que a gente faz isso para chamar os nossos mestres, os nossos encantados de luz. Os elementos da cultura, eles são vários e são específicos. E a gente precisa entender qual é a nossa importância enquanto sociedade indígena para esse Brasil. Muitas vezes as pessoas se questionam a mim dizendo: como é que você se auto-identifica indígena, povo tuxi, se a sua pele é uma pele clara, né, que você não tem olhos puxados, né, que a sua forma de usar os seus adereços são diferentes, né, de alguns povos que ainda teve contato com a sociedade branca. E dizer para vocês que o elemento que eu uso na minha cabeça é um pujá, é feito do caruá, que é uma planta nativa do nosso bioma caatinga, que eu uso um colar de sementes, né, com a parte aqui identificada tuxi, que é feito em osso de animal, e que isso para mim representa uma grande diversidade da parte cultural do meu povo. E que eu não preciso me sentir nem menos nem mais de qualquer um indígena do meu povo ou de vários outros povos que atuam nesse Brasil. Dizer também que as nossas comunidades, elas têm suas formas de vivência dentro, né, da economia criativa, vivendo do artesanato, vivendo da criação de pequenos animais, nesse Brasil do cocá, do pujá e de tantos outros elementos que os povos indígenas queiram chamar. Dizer que nós somos um povo guerreiro, um povo que não foge da luta, um povo organizado e que precisa, né, encontrar nessa organização vontade e anseio e se identificar nessa cultura. Porque é a partir do meu eu, é a partir da minha identificação enquanto povo que eu vou lutar pelos meus, que eu vou lutar pelas crianças, pelos idosos, pela juventude. E, na verdade, a nossa luta, ela parte de dentro de nós. E é importante a gente observar nos mais velhos a forma de vivência que eles vivem e a coragem que cada um traz em seus elementos, nos seus traços, que são um povo guerreiro e que, na maioria das vezes, nós, enquanto jovens, às vezes não conseguem fazer coisas que os nossos mais velhos faziam, né? De ter esse entendimento de que eles trilharam um caminho para que hoje nós pudéssemos estar aqui assegurando toda essa vivência, toda essa cultura que a nossa comunidade oferta. Das mulheres que são guerreiras, que fazem realmente um papel muito importante, não dentro das suas casas, mas sim em suas comunidades. As mulheres hoje elas são vistas como um elemento primordial. São o braço direito da sua casa, da sua propriedade, porque plantam, vivem da agricultura, vivem da criação de pequenos animais, vive fazendo arte e entendendo qual é o papel delas na sociedade indígena e na sociedade também comum. Que para além da nossa sociedade, a gente também precisa estar dizendo todos os dias que a nossa luta ela precisa ser visibilizada. E o que tem feito com nós é a invisibilização de tudo, de todas essas vivências que nós temos e que nós propomos. Somos nós que temos que ensinar como lidar com a natureza. Todo esse efeito climático que tem acontecido no nosso país, esse aquecimento, né, a desertificação tomando de conta das comunidades, dos territórios, das cidades, isso é um efeito da ação humana. E nós, enquanto povos indígenas, é quem temos que orientar a sociedade de como é que deve se viver, como é que deve se preservar, porque nós entendemos qual é a ideia de preservação. Nós entendemos que a nossa relação com o bioma caatinga é uma relação de harmonia, porque nós entendemos que é dela que nós tiramos o sustento. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Quem não pode com a formiga, assanha o formigueiro. Quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga. Sonho formigueiro, quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro, quem não pode com a formiga.
assanho formigueiro. Ei, na, ei, na, ei, na, uai, na, ei, na, É dessa forma que eu me despeço, dizendo a todos vocês que quem não pode com a formiga, não assanhe o formigueiro. Que não mexa com as comunidades indígenas, porque nós somos muitos, nós somos frutos desse chão, somos filhos da terra e que vivemos em constante guerra, mas a gente luta para vencer cada batalha.